Olá, meu nome é Christian. Iniciarei com vocês uma série de vídeos contendo documentos do início da história da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, popularmente conhecido como os Mormons. De tempos em tempos, a Igreja costuma revisar seus manuais e torná-los mais agradáveis, principalmente para os membros novos, a fim de ajudá-los a desenvolverem uma fé em sua religião. Porém, durante essas revisões, muitas verdades acabam se perdendo. Verdades que podem ser fundamentais para aquele que está pesquisando e buscando entender a origem de diversas doutrinas ensinadas pela Igreja. A fim de resgatar essas verdades, eu criei este canal. Neste primeiro vídeo, falarei a respeito da primeira visão de Joseph Smith, de acordo com a versão escrita por ele mesmo em 1832. A Igreja diz que a primeira visão foi um dos fatos mais importantes dessa dispensação, pois foi através dela que Joseph Smith descobriu que Deus o Pai e Jesus Cristo são seres distintos e de carne e ossos, como nós. Mas será que essas verdades estavam sendo pregadas por Joseph no início da Igreja? Será que o livro de Mormon se harmonizava com essa divindade pregada por Joseph Smith em sua primeira versão? Bem, isso é o que nós veremos neste vídeo. Conforme o manual Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, do profeta Joseph Smith, na página 40, a Igreja declara: na primeira visão, Joseph aprendeu por experiência própria que o Pai e o Filho são seres distintos e que o homem foi realmente criado à imagem de Deus. Verdades que são essenciais para a compreensão de nosso verdadeiro relacionamento com o Pai Celestial. O estudo deste vídeo analisará se de fato essa afirmação reivindicada pela Igreja é verdadeira. De acordo com o site oficial da Igreja, na seção Ensaios dos Tópicos do Evangelho, no item Relatos da Primeira Visão, a Igreja confirma as versões de 1832, 1835 e a de 1838. É informado que a versão de 1832 é o único relato escrito pelo próprio Joseph Smith. Por isso, me concentrarei mais no estudo dessa versão neste vídeo e em vídeos posteriores analisarei a versão oficial da Igreja. Apesar da Igreja informar que as três versões se harmonizam e o ensaio da Igreja se concentrar nas semelhanças, veremos que a falta de consistência, divergências e contradições entre as versões são muito maiores. Enquanto a versão oficial cita que a motivação de Joseph Smith orar era para saber qual igreja era a verdadeira, na versão de 1832, Joseph diz que já tinha recebido esse conhecimento antes de orar. Ele relata: pois descobri que eles não adornavam sua profissão com uma caminhada santa e uma conversa piedosa. Minha mente ficou extremamente angustiada porque fui convencido de meus pecados. E, ao pesquisar as Escrituras, descobri que a humanidade não veio ao Senhor, mas havia se apostatado da verdadeira e viva fé, e não havia sociedade ou denominação que foi edificada sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Percebe-se que Joseph já havia descoberto uma apostasia do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, e isso foi motivo de se convencer que estava em pecado. Nesta versão, o motivo de Joseph orar não era porque leu Tiago 1,5 e queria saber qual igreja era verdadeira, mas simplesmente para ter o perdão de seus pecados e reconhecer que a sociedade estava decaída. Joseph continua: portanto, clamei ao Senhor por misericórdia, pois não havia mais ninguém a quem eu pudesse ir e obter misericórdia, e o Senhor ouviu meu clamor no deserto. E enquanto estava na atitude de invocar o Senhor, no 16º ano da minha idade, um pilar de luz acima do brilho do sol ao meio-dia desceu de cima e pousou sobre mim. E eu fui preenchido com o Espírito de Deus. E o Senhor abriu o céu sobre mim, e eu vi o Senhor, e ele me falou dizendo: Joseph, meu filho,
seus pecados estão perdoados. Mais uma vez, verifica-se que Tiago 1,5 não exerce qualquer motivação sobre ele ter orado. E ele clama ao Senhor por misericórdia, e não para saber qual igreja é verdadeira. Outro ponto central é que apenas um personagem, que é Jesus Cristo, se apresenta a Joseph. Não há a figura do pai apresentando o filho, mas o próprio Jesus Cristo se apresenta a Joseph e se direciona a ele como meu filho, informando que seus pecados foram perdoados. A figura de Deus é especificada por Joseph como tendo sido preenchido pelo Espírito de Deus. Para entendermos por que Joseph se refere ao Espírito de Deus e não diretamente a Deus o Pai, e porque Jesus direciona sua fala a Joseph como filho dele, é necessário que entendamos os aspectos doutrinários ensinados por Joseph na igreja em 1832. Em 1832, a igreja era trinitária, que era o mesmo conceito que a maioria das religiões cristãs tinham de Deus na época. No trinitarianismo, Deus pode ser representado em três figuras: Jesus na carne, Deus o Pai em espírito ou através do Espírito Santo, refletindo o próprio entendimento bíblico na visão cristã evangélica. Apesar de três figuras, Deus é apenas um personagem. Um exemplo muito usado para descrever a Trindade no mundo cristão é a composição da água, que é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Apesar de 3 elementos, forma apenas uma substância, que é a água. Assim como Deus, que é formado pela figura do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é apenas uma substância, que é Deus. Muitos descrevem a dispensação de Deus em 3 dispensações, sendo a primeira dispensação a do Velho Testamento, onde Deus não é visto, mas é ouvido. A dispensação do Novo Testamento, onde Deus é visto por meio do Filho. E a última dispensação, em que Deus é sentido por meio do Espírito Santo. No Novo Testamento, em João 1,18, confirma o entendimento que Deus nunca foi visto, levando à compreensão que Moisés e qualquer outro profeta antigo não tinham visto Deus face a face. E Deuteronômio 5,4, 22, confirma que o entendimento de ver Deus face a face não era literal, pois é dito que o próprio povo de Israel viu Deus face a face. Porém, o Senhor conversava do meio do fogo e da nuvem, deixando claro que o termo face a face não significava literalmente rosto a rosto, e sim um sentido de estar na presença, sentido de proximidade. Esse conceito era compreendido por Joseph e pregado aos membros. Na revelação da seção 84 de Doutrina e Convênios, versículos 21 e 22, dada em 1832, Joseph ensinou: "E sem suas ordenanças e a autoridade do sacerdócio, o poder da divindade não se manifesta aos homens na carne, pois sem isso, nenhum homem pode ver o rosto de Deus, o Pai, e viver." Joseph tinha essa compreensão clara em sua mente que Deus não podia ser visto, e sua pregação na época harmonizava com o seu relato da primeira visão de 1832. Porém, essa declaração de Joseph colocou um grande problema em sua versão posterior de 1838, onde afirma ter visto Deus, o Pai, pois em 1820, quando ele supostamente afirma ter tido essa visão, ele não tinha recebido as ordenanças do batismo e nem o sacerdócio, impossibilitando que pudesse ver o rosto de Deus, o Pai, e viver. Ao mesmo tempo, torna essa declaração e princípio falsos. A doutrina de um único Deus trinitário também era amplamente ensinada no livro de Mórmon, na versão de 1830. Na sua página de título, direciona Jesus Cristo como o Eterno Deus. O depoimento das 3 testemunhas especifica que o Pai e o Filho e o Espírito Santo é um Deus. Eles não dizem são um Deus, mas é um Deus.
indicando que os três formam um ser. No livro de 1 Nef 13:40, afirmava que o Cordeiro de Deus é o Pai eterno e o Salvador do mundo. Então Jesus era o Pai eterno. Ele era eterno, sem origem. Posteriormente, foi alterado para Filho do Pai eterno. No livro de Mórmon, capítulo 7, versículo 7, diz: Ao Pai eterno, e ao Filho, e ao Espírito Santo, que é um só Deus. No livro de 1 Nef 11:18, eis que a virgem que vês é a mãe de Deus segundo a carne. Posteriormente, esse versículo foi alterado para a mãe do Filho de Deus, para se adaptar à versão oficial da visão de Joseph Smith. Em Mosia 15, de 1 a 4, dizia: E agora Abinadi disse-lhes: Quisera que compreendêssemos que o próprio Deus descerá entre os filhos dos homens e redimirá seu povo. E porque habita na carne, será chamado Filho de Deus. E tendo sujeito a carne, a vontade do Pai, sendo o Pai e o Filho. O Pai, porque foi concebido pelo poder de Deus, e o Filho por causa da carne, tornando-se assim o Pai e o Filho. E eles são um Deus, sim, o próprio Pai eterno do céu e da terra. Então este trecho está dizendo que o Filho é nosso Pai, no sentido de ser o Criador da terra. Além disso, o Filho é o Criador do céu e da terra, deixando claro que não só a terra foi sua criação, mas todo o céu, o universo, todas as criações são dele. Por isso, ele especifica que ambos são um Deus e não dois deuses. Então ele continua e diz: E assim a carne, tornando-se sujeita ao Espírito, ou o Filho ao Pai, sendo um só Deus. Mais uma vez, há uma preocupação em dizer que ambos são um só Deus, a fim de não incorrer em um Deus dualístico. Porém, posteriormente, em 1835, como veremos, esse dualismo começará a aparecer. Em Alma 11, 26 a 31 diz: E Zizron disse-lhe: Tu dizes que existe um Deus verdadeiro e vivo? E Amaleque disse: Sim, existe um Deus vivo e verdadeiro. Agora Zizron diz: Existe mais de um Deus? E ele respondeu: Não. Agora Zizron lhe disse novamente: Como sabes essas coisas? E ele disse: Um anjo me deu a conhecer. Continuando no versículo 38 a 40, de Alma 11, diz: O Filho de Deus é o próprio Pai eterno? E Amaleque disse-lhe: Sim, ele é o próprio Pai eterno do céu e da terra, e todas as coisas que neles há. Ele é o começo e o fim, o princípio e o último. E ele virá ao mundo para redimir seu povo, e ele levará sobre si as transgressões daqueles que creem em seu nome. E estes são os que terão vida eterna, e a salvação não virá a nenhum outro. Em Alma 18, do 28 ao 29, diz: E Amon disse-lhe novamente: Crês que este grande Espírito que é Deus criou todas as coisas que estão no céu e na terra? E ele disse: Sim, creio que ele criou todas as coisas que há na terra, mas não conheço os céus. Mais uma vez, esse Deus, que é o único no livro de Mórmon, não é só o Criador desta terra, mas dos céus e de tudo. O livro de Mórmon, de 1830, era totalmente trinitário, e as escrituras que foram modificadas clareavam muito bem esse entendimento da explicação de Deus de Amaleque para Zizron. Quando diz que o Filho é o Pai eterno, ele se refere a eterno, à eternidade, e não a um princípio, a uma única criação. Agora que temos um entendimento que o livro de Mórmon era trinitário, fica fácil de entender no livro de Éter quando o irmão de Jared vê o dedo do Senhor. O Senhor se apresenta como sendo Jesus Cristo.
O motivo de se apresentar como Jesus Cristo é porque é o único elemento da Trindade visível. O Pai nunca foi visto, como vimos anteriormente, na afirmação do apóstolo João, em João 1,18, mas o Filho revela o Pai. Em Éter 3,14, o Senhor se revela ao irmão de Jared dizendo: Eis que eu sou Jesus Cristo, eu sou o Pai e o Filho. Esse versículo se harmoniza perfeitamente com a ideia trinitária do livro, informando que o Pai e o Filho é um Deus, e não seres distintos. Por isso, quando o Senhor se apresentou ao irmão de Jared, não havia a figura de dois personagens representando o Pai e o Filho, mas um personagem representando as duas figuras, pois é um único Deus. Por isso, na versão de 1832, havia apenas um personagem que apareceu a Joseph, que era Jesus Cristo. Posteriormente, com a versão produzida em 1838, inserindo a figura do filho como um personagem separado do pai, para adaptar-se à visão de Joseph, todo o livro de Mórmon passa por uma revisão. Apesar da Igreja mudar o entendimento no decorrer do tempo e tentar afirmar que o sentido de pai é porque Jesus Cristo é o Criador desta terra, fica claro na frase seguinte, neste versículo, que Jesus Cristo se refere a ele ser o Pai na próxima vida, e não nosso irmão, afirmando a ideia trinitária de que o Pai se revela na figura do Filho. O versículo diz: E eles se tornarão meus filhos e minhas filhas. Não só o livro de Mórmon pregava um Deus trinitário, como também as traduções da Bíblia, que na verdade não foi uma tradução, mas uma versão inspirada, inserindo o entendimento de Joseph sobre os capítulos da Bíblia. Mostram que essas versões remetiam a um Deus trinitário. Em Lucas 10, 23, da versão inspirada de Joseph, diz: E ninguém sabe que o Filho é o Pai, e que o Pai é o Filho, mas a quem o Filho revelar. Significando que o Filho é a representação física do Pai, e quem vê o Filho, vê o Pai, que é Espírito. Esse entendimento ficará mais claro a partir de agora quando estudaremos essas mesmas evidências ensinadas em Doutrina e Convênios, da versão de 1835. Para entendermos que essa era uma doutrina ensinada na época, é necessário, primeiramente, analisar o prefácio do livro. Inicialmente, o livro de Doutrina e Convênios era dividido entre palestras e as seções do livro. As palestras continham a doutrina e as seções os convênios. Posteriormente, foi removido as palestras, ou doutrinas, permanecendo apenas as seções, ou convênios, que é o que temos hoje. Em seu prefácio, explica exatamente isso. A primeira parte do livro contém uma série de palestras que abraçam a importante doutrina de salvação. Também informa que essas doutrinas foram dadas por inspiração e delegados pelos seus servos do Alto Conselho. O Alto Conselho da Igreja, na época, era a primeira presidência, o profeta e seus conselheiros. Eles é quem selecionaram e apresentaram essas doutrinas. É importante observar que no livro History of the Church, Joseph Smith afirma o seguinte em janeiro de 1838. Durante o mês de janeiro, eu estava empenhado na escola dos elders e na preparação das palestras sobre teologia para publicação no livro de Doutrina e Convênios, que o comitê nomeado em setembro passado estava compilando. Então, Joseph afirma que ele é quem preparou as palestras e o Alto Conselho fez a compilação. No fim do prefácio, é informado que o livro apresenta a crença da Igreja. Encerra informando que a própria primeira presidência da Igreja, ou seja, o profeta e seus conselheiros, reconhecem que tais ensinamentos os responsabilizam que um dia poderão ser chamados a responder a cada princípio apresentado, naquele dia em que os segredos de todos os corações serão revelados. Abaixo contém a assinatura do profeta Joseph Smith, Oliver Cowdery, Sidney Rigdon e Frederick G. Williams. Vamos analisar a quinta palestra. Na seção 5, versículo 2, diz:
Há dois personagens que constituem o grande poder inigualável, governante e supremo sobre todas as coisas. Mais adiante informa: o Pai, sendo um personagem de espírito, glória e poder, possuindo toda a perfeição e plenitude. O Filho, que estava no seio do Pai, um personagem do tabernáculo, feito ou modelado como o homem. Fica bem claro que o Pai é uma figura de espírito, e o Filho é a representação corpórea do Pai, que é espírito. A figura do Espírito Santo é explicada mais abaixo da seguinte maneira: e sendo ele o unigênito do Pai, cheio de graça e verdade, e tendo vencido, recebeu a plenitude da glória do Pai, cuja mente é o Espírito Santo. E esses três são um, ou em outras palavras, esses três constituem o grande, incomparável, governante e poder supremo sobre todas as coisas. Mais uma vez, fica evidenciado que ambos representam Deus, o Filho por meio do corpo, o Pai por meio do Espírito, e algo novo começa a aparecer, que é o entendimento que o Espírito Santo é a mente do Pai, tornando a figura da Trindade indualística. Mais adiante, em perguntas e respostas da sessão da palestra, diz: quantos personagens há na divindade? 2, o Pai e o Filho. Mais abaixo segue outra pergunta: o que é o Pai? Ele é um personagem de glória e de poder. O que é o Filho? Primeiro, ele é um personagem do tabernáculo. Abaixo é exemplificado esse entendimento com João 14, de 9 a 11, que diz: quem me vê, vê o Pai. E como você diz então, mostre-me o Pai? Você não acredita que eu estou no Pai e o Pai em mim? Mais uma vez fica claro que a visão da deidade trinitária se assemelhava a qualquer outra religião cristã. A visão de um único Deus, que poderia se apresentar na sua forma do corpo por meio do Filho, ou pelo Espírito de Deus, que não é visto, mas é representado na figura do Filho. Por fim, é explicado a figura do Espírito Santo, que diz: o Pai e o Filho possuem a mesma mente. Eles possuem. O que é esta mente? O Espírito Santo. Posteriormente, essa verdade restaurada, que na verdade não havia nada de muito novo no mundo cristão, passa a ser alterada no decorrer do tempo. O diário de William Clayton, secretário do profeta Joseph Smith, relata o entendimento do Espírito Santo da seguinte maneira: o Espírito Santo é um personagem, e uma pessoa não pode ter um personagem. Fica claro que William Clayton, ao redigir as palavras do profeta, queria ensinar que, apesar do Espírito Santo ser um personagem da Trindade, ele não possuía a forma, pois é a mente de Deus. Por isso, ele não poderia possuir a imagem de uma pessoa, ou seja, uma imagem física. Ele não poderia habitar em nossos corpos, mas apenas sentido. Na página seguinte, continua dizendo: um homem pode receber os dons do Espírito Santo, e o Espírito Santo pode descer sobre o homem, mas não ficar com ele. Ou seja, o Espírito Santo não pode possuir aquele corpo, aquele tabernáculo. Posteriormente, essas ideias da divindade passam a sofrer alterações. Willard Richards começa a incluir palavras nos diários de William Clayton, dando a entender que o Espírito Santo poderia ter um personagem, ou seja, a forma de um corpo. Esse entendimento passa a ser canonizado em versões posteriores de Doutrina e Convênios, que depois se tornou a seção 130. E essas palavras estariam no versículo 22 da versão atual, que diz: o Pai tem um corpo de carne e ossos tão tangível como o do homem. O Filho também, mas o Espírito Santo não tem um corpo de carne e ossos, mas é um personagem de espírito. Se assim não fora, o Espírito Santo não poderia habitar em nós. O estudo da crença e doutrina ensinada nesse período é fundamental para concluirmos que o entendimento de Joseph sobre a divindade era contraditória com o relato que possuímos da versão atual da primeira visão,
onde Joseph afirma ver Deus o Pai e que ele é um personagem com forma e possuidor de um tabernáculo imortal, como o de Jesus Cristo, e ao mesmo tempo anacrônica, já que na versão de 1832 ele não poderia estar pensando em uma divindade trinitária com Deus sendo Espírito, sendo que já havia descoberto em 1820 que Deus o Pai possuía um corpo. É importante ressaltar que não só no período de Brigham Young documentos são alterados, mas a própria doutrina de Joseph vai sendo mudada por ele com o passar do tempo, a fim de se adaptar às suas necessidades. Em 27 de agosto de 1843, conforme relatado por Franklin D. Richards, um ano antes de sua morte, Joseph já estava pregando uma natureza diferente do Espírito Santo. Richards descreve: Joseph também disse que o Espírito Santo está agora em um estado de provação, que, se ele agir em retidão, poderá passar pelo mesmo em um curso de coisas semelhantes à do Filho. Portanto, o Espírito Santo, que foi canonizado como a mente de Deus nas palestras de fé em Doutrina e Convênios, essa mente de Deus vai se transformar em um estado de provação, se agir em retidão, e em um personagem. Ou seja, a mente de Deus poderia não agir em retidão. Mas tudo bem. Aqui, na verdade, já não é mais a mente de Deus, e sim um personagem distinto de Deus. Algo importante a ser analisado é que a evolução da doutrina da Trindade, transformando um único Deus em uma pluralidade de Deus, em que todos nós podemos um dia nos tornar como Deus, está totalmente relacionado à doutrina da poligamia. Essa doutrina será criada por Joseph para justificar um caso de adultério que Joseph será acusado. Ramificações do mormonismo que não aceitam a poligamia também recusam a doutrina da pluralidade de Deus, como é o caso da Comunidade de Cristo. Ramificação seguida por M. Smith, que não aceitou a poligamia como revelação de Deus, como veremos em vídeos posteriores. No Wikipédia, podemos consultar as diferenças doutrinárias da Comunidade de Cristo e da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No destaque, informa que a Comunidade de Cristo, em relação à natureza da divindade, acredita que a visão da Trindade está de acordo com o cristianismo tradicional. Deus é pessoal. Jesus é o Filho de Deus, em que a natureza de Deus é revelada. O Espírito Santo é a presença viva de Deus. É importante entender o propósito que motivou o relato da primeira visão de 1832. Joseph havia acabado de retornar a Ohio de uma viagem ao Missouri, onde tentou neutralizar o bispo independente Edward Patridge e estabilizou a igreja, tendo se apoiado como presidente do sumo sacerdócio recém-revelado. Logo após retornar a Kirtland, Joseph Smith soube que a igreja de Missouri estava mais uma vez em discórdia e que Patridge estava desafiando a sua liderança. Nessa época, os líderes da igreja em Kirtland receberam uma carta de John Curry, em Missouri, datada de 2 de junho de 1832, acusando Joseph de buscar poder e autoridade monárquicos, o que recebeu uma resposta de Orson Hyde e Hiram Smith, que disseram: "Temos consciência de que não é isso que o irmão Joseph está buscando, mas magnificar o alto cargo e o chamado para o qual foi chamado, e designado por ordem de Deus e pela voz unida desta igreja." Em uma carta para W. W. Phelps, datada de 31 de julho de 1830, Joseph Smith chama essa situação de um momento crítico na história do movimento. De fato, a possível apostasia e secessão da igreja de Missouri, especialmente a perda da designada terra de Sião e a localização do templo da Nova Jerusalém, foi um momento perturbador para os líderes da igreja em Ohio. Na mesma época, Joseph Smith começou a ditar sua história de 1832. Está claro que a história de 1832 não pretendia ser simplesmente uma biografia.
Ele começa delineando a autoridade de Joseph, recebendo o testemunho do alto e a remissão de pecados para fortalecer sua autoridade entre os opositores. No estudo adiante, veremos que a história da primeira visão passa a ser mais embelezada em versões posteriores conforme a necessidade de Joseph de se posicionar como autoridade diante dos membros em momentos de crise. Em 1834, Joseph Smith ajudou Oliver Cowdery a escrever o relato da primeira visão no periódico da igreja Messenger and Advocate, a fim de fortalecer a igreja no Missouri. O motivo dessa publicação era porque Joseph estava preocupado com as críticas à sua liderança por causa de seu fracasso em restaurar seus seguidores em suas terras no Missouri, fazendo com que muitos perdessem suas propriedades. Na página 42 do periódico, ele começa relatando sua experiência antes de chegar na primeira visão, com um avivamento ocorrendo. Ele diz o seguinte: é necessário começar esse relato relacionando a situação da opinião pública em relação à religião, neste momento. Um certo Sr. Lane, guardem esse nome, um presbítero presidente da igreja metodista, visitou Palmyra e arredores. O Elder Lane era um homem talentoso, possuindo uma boa parcela de dotes literários e aparente humildade. Houve um grande despertar ou excitação levantada sobre o assunto da religião, e muita indagação pela palavra da vida. Grandes acréscimos foram feitos às igrejas metodista, presbiteriana e batista. Então, o conflito pareceu tomar o lugar daquela aparente união e harmonia que, anteriormente, caracterizava os movimentos e exortações dos antigos professores. E um grito, "Estou certo, você está errado", foi introduzido em seu lugar. Nessa luta geral por seguidores, sua mãe, uma irmã e 2 de seus irmãos naturais foram persuadidos a se unir aos presbiterianos. Depois de fortes solicitações para se unir a uma dessas diferentes sociedades, e vendo a aparente disposição de proselitismo manifestada com o igual calor de cada uma, sua mente foi levada a contemplar mais seriamente a importância de um movimento desse tipo. No início do relato de 1834, já começamos a identificar alguns problemas e acréscimos. Enquanto o relato de 1832, Joseph Smith teria afirmado saber que todas as religiões estavam erradas, e isso o levou a orar para receber a remissão de seus pecados, a versão de 1834 relata que Joseph se sentiu motivado a buscar uma religião após as pregações do reverendo Lane e mediante as conversões de sua mãe e irmãos. Isso gera um grande problema anacrônico, como veremos adiante. Na autobiografia da mãe de Joseph, Lucy McSmith, ela declara: logo após a morte de Alvin, um homem começou a trabalhar na vizinhança, que era o reverendo Lane, para efetuar uma união das diferentes igrejas, a fim de que todos pudessem estar de acordo e assim adorar a Deus com um só coração e com uma só mente. Isso parecia certo para mim e me senti muito inclinada a me juntar a eles. No próprio manuscrito original de Lucy, escrito em 1844 a 1845, por Martha Jane e Howard Curry, Lucy afirma: nessa época, foi a morte de Alvin em novembro de 1823, houve um grande avivamento em religião e toda a vizinhança ficou muito interessada no assunto, e nós, entre os demais, nos reunimos na casa de reuniões para ver se havia uma palavra de conforto para nós que pudesse aliviar nossos sentimentos sobrecarregados. O fato do reavivamento ter ocorrido entre 1823 e 1824 e a mãe e irmãos de Joseph terem se filiado à igreja presbiteriana criou um grande problema para a história contada por Joseph da tradução do Livro de Mórmon, quebrando toda a cronologia da tradução, pois nesse período já era para Joseph estar recebendo as visitas do anjo Moroni, mas de fato não teria nem orado para receber a manifestação do Pai e do Filho. Dessa forma, em 1845, os Currys produziram uma cópia alterada, excluindo essa parte do manuscrito,
A versão alterada pode ser encontrada em Joseph Smith Papers. Voltando à versão da visão de 1834, na página 78, Joseph descreve, através de Oliver Cowdery, seu relato dizendo: "Você deve se lembrar que mencionei que a época de uma agitação religiosa em Palmyra e arredores ocorreu no 15º ano de nosso irmão Joseph Smith Jr. Isso foi um erro de tipo, pode ser digitação, datilografia ou impressão. Deveria ter sido no 17º. Então aqui eles começam a perceber que as datas não batem. Joseph não poderia ser um rapaz de 14 ou 15 anos quando recebeu a primeira visão, porque nesse período o reverendo Lane não estava pregando em Palmyra e não havia avivamento nessa época. Porém, cria um impasse. Se colocam a idade de Joseph em 17 anos, contradiz a história do livro de Mórmon. Se colocam 15 anos, a história da primeira visão torna-se uma criação embelezada. Veremos que nas versões posteriores preferiram deixar a idade de Joseph em 14 anos, prevalecendo a crença fundamental na época na veracidade do livro de Mórmon. Continuando, Oliver Cowdery diz: "Por favor, lembrem-se desta correção, pois será necessária para a compreensão completa do que seguirá no tempo. Isso reduziria a data para o ano de 1823. Não considero necessário escrever mais sobre esse assunto." Ou seja, encerrou o assunto e o ano é 1823. E é apenas necessário que eu diga que, enquanto essa agitação continuou, ele continuou a invocar o Senhor em segredo para uma manifestação completa de aprovação divina e para ele, todas as informações importantes, se um ser supremo existia, para ter certeza de que ele foi aceito por ele. Então, em 1823, ele ainda estava querendo ter uma confirmação se existia um ser supremo, sendo que já era para ele estar recebendo as visitas do anjo Moroni. Interessante é que esse ano, 2023, a igreja está comemorando os 200 anos da visita do anjo Moroni, ocorrida em 21 de setembro de 1823. Ocorre que nesta versão, Joseph ainda estava em busca da verdade. Agora fica fácil de entender como o revisionismo histórico da igreja acaba criando situações aparentemente perfeitas ao longo do tempo. Porém, é uma história totalmente contraditória quando buscamos as informações. Mas enfim, vamos lá. Continuando em outro parágrafo, ele diz: "Na noite de 21 de setembro de 1823, antes de se retirar para descansar, ou seja, antes de dormir, não tem um bosque nesse relato, a mente de nosso irmão estava extraordinariamente preocupada com o assunto que por tanto tempo agitou sua mente. Tudo o que ele desejava era estar preparado de coração para comungar com algum tipo de mensageiro que poderia comunicar a ele a informação desejada de sua aceitação por Deus." Na página 79, continua apresentando algumas informações importantes. Diz o seguinte: "Enquanto continuava orando por uma manifestação de alguma forma que seus pecados fossem perdoados, esforçando-se para exercer fé nas Escrituras, de repente uma luz como a do dia, apenas de uma aparência e brilho muito mais puros e gloriosos, irrompeu na sala." Ou seja, na versão de 1834, afirma que não foi no bosque, e sim em seu quarto, quando ele orou, e a motivação não foi a leitura de Tiago 5, e sim as pregações do reverendo Lane e o avivamento. Que essa visita foi à noite, porque ele compara que aquela luz parecia do dia, mas ele estava indo dormir. Para um especialista, essa falha na declaração soaria como um falso testemunho em comparação com a versão oficial da igreja. O relato continua. De fato, para usar sua própria descrição, a primeira visão foi como se a casa estivesse cheia de fogo consumidor e inextinguível. Ou seja, foi a casa que parecia cheia de fogo consumidor e não o bosque. Continua. Não é tarefa fácil descrever a aparição de um mensageiro dos céus, mas pode ser bom relacionar os detalhes até o momento. A estatura desse personagem estava um pouco acima do tamanho comum dos homens nessa época.
Sua roupa era perfeitamente branca e parecia não ter costura. Embora o medo tenha sido banido de seu coração, sua surpresa não foi menor quando o ouviu declarar ser um mensageiro enviado por ordem do Senhor, para entregar uma mensagem especial e testemunhar a ele que seus pecados foram perdoados e que suas orações foram ouvidas. Ou seja, nessa versão, a figura de Jesus Cristo dá lugar à visita de um anjo, que lhe informa que os seus pecados foram perdoados e que uma obra seria feita por meio dele. Dessa forma, sua intenção de fortalecer sua autoridade junto aos membros poderia se fortalecer na época. Joseph também continua declarando até 1834 que a motivação de sua oração era para ter o perdão de seus pecados, algo típico que acontecia entre as pessoas convertidas nesses avivamentos. Ter a remissão dos pecados por um ser celestial era motivo suficiente, na época, para a pessoa se considerar um apóstolo de Jesus Cristo e estar habilitado a fundar uma igreja. Vamos ver alguns exemplos de outras pessoas que no mesmo período e até um pouco antes de Joseph já afirmavam ter visões celestiais, que resultaram no fato dessas pessoas se sentirem autorizadas a formar uma igreja. O primeiro é Elias Smith. Ele era um médico, pregador, clérigo e jornalista. Após sua experiência celestial, se juntou a Abner Jones e fundou a Arauto do Evangelho da Liberdade, em 1808. Em 1816, ele lança seu livro contando sua experiência. Ele diz que esperava ainda encontrar a misericórdia de Deus. Diz que foi para a floresta carregando troncos e escorregou, e quando estava no chão ele viu uma luz que pareceu brilhar do céu, não só em sua cabeça, mas em seu coração, e a mente dele se elevou ao trono de Deus e ao Cordeiro. Ele viu o Cordeiro sobre um monte, Sião, e mais 144 mil. Disse que sentiu muito amor ao ver o Cordeiro de Deus em seu coração. Então sua mente fica em paz e sente que o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo o fez sentir leve e uma paz indescritível. Ele diz que não lembra quanto tempo ficou naquele estado e ao voltar para casa via a glória e luz em seu redor e passou a sentir uma paz e felicidade indescritível. Esse próximo relato é de Billy Hibbert. Ele viveu de 1774 a 1884. Ele foi um ministro episcopal metodista. Ele escreve seu livro sobre experiência de religião. Ele diz no destaque contornado de vermelho que ele sentia pesar a ponto de achar que merecia ser condenado. Mas em um sábado ele lê sobre os sofrimentos de Cristo e se dirige a um local em segredo para orar e se ajoelha com os olhos fechados, com as mãos erguidas para o céu. Aí ele diz o seguinte: vi Jesus Cristo à direita de Deus olhando para mim, e Deus Pai olhando para ele. O olhar de Jesus para mim removeu o fardo dos meus pecados, enquanto ele falava estas palavras: sê fiel até a morte, este será teu lugar de descanso. Eu nunca tinha visto Jesus Cristo antes, nem ouvido sua voz, nem nunca tive um senso de intercessão à direita de Deus em mostrar misericórdia para comigo por causa de seu Filho Jesus Cristo. Então ele sente um alívio e a felicidade em tudo ao seu redor. Interessante ele falar sobre Jesus Cristo à direita de Deus, muito usado na igreja e em movimentos trinitários da época. O fato dele ler a Bíblia e sentir o desejo de orar, no decorrer do livro, ele diz que também viu anjos louvando o Senhor e compara a glória de Deus ao sol. O próximo relato é de Norris Stearns. Ele viveu de 1789 a 1845. O panfleto é impresso em Greenfield, bem próximo onde Joseph estava, em 1815. Ele diz que, enquanto estava orando e implorando por misericórdia, viu um fluxo rápido do amor de Deus, que foi gradativamente aumentando a sua luz acima de seus olhos. Então ele diz que vê Deus, que seu rosto era como uma chama de fogo, e seu corpo como se fosse um pilar e uma nuvem, e o seu Filho Jesus Cristo, em perfeita forma como a de um homem. Seu rosto não era uma chama, mas tinha o semblante de fogo, sendo brilhante e fino. Então Deus e o Senhor conversam com ele em uma linguagem do Espírito.
Simplesmente pelo semblante ele conseguia entender a vontade de Deus e a sua comunicação. Então ele recebe o perdão dos pecados e recebe uma missão e aponta um caminho para ele. Então ele relata que ele sentia medo de que Deus o destruísse por tão grandes coisas que o Senhor o havia mostrado, e por isso lutou para que fizesse tudo o que foi exigido por Deus. Esse panfleto foi um dos pedidos que ele deveria escrever e distribuir às pessoas. Os próprios pais de Joseph Smith estavam crentes em visões e manifestações. A própria mãe de Joseph, Lucy Mack Smith, após sua cura milagrosa em cerca de 1791, dirigiu-se a uma igreja da comunidade e contou sua experiência visionária durante sua doença, afirmando que parecia ter sido levada para o mundo dos espíritos, onde vi o Salvador, como através de um véu, que me apareceu sobre uma espessura como uma teia de aranha. E ele me disse que eu deveria voltar novamente para alertar as pessoas para prepararem-se para a morte, que deveria exortá-los a serem vigilantes e também a orar, que deveria declarar fielmente a eles sua responsabilidade perante Deus e a certeza de que foram chamados para comparecer perante o tribunal de Cristo. E se eu fizesse isso, minha vida seria prolongada. O pai de Lucy, Solomon, experimentou fenômenos estranhos em relação à sua conversão em 1810. Em sua autobiografia, publicada por volta de 1811, ele descreveu o aparecimento de luzes brilhantes, vozes que levaram à sua conversão. Em parte do relato ele descreve: "Espero que realmente tenha encontrado misericórdia. Eu acredito que Deus apareceu para mim e me tirou do poço horrível e lamaçal e colocou meus pés na rocha de Cristo Jesus. Outra noite, depois da meia-noite, senti outra luz tão brilhante quanto a primeira, a uma pequena distância de meu rosto, e pensei que tinha apenas alguns momentos." Assim como semelhantes experiências espirituais colocaram diversos ministros protestantes no chamado de apóstolos de Jesus Cristo naquele período, Joseph também declarava ter recebido sua autoridade após receber a manifestação de uma remissão de pecados, o que se tornou um testemunho do alto e o início de seu chamado apostólico, da mesma forma como Paulo se tornou um apóstolo. Esse testemunho do alto, como vimos, foi a aparição de Jesus Cristo, conforme o relato de 1832, ou a aparição do anjo, conforme o relato de 1834, divulgado publicamente em Messenger and Advocate. Porém, vale ressaltar que, publicamente, Joseph estava dizendo aos membros da igreja e às testemunhas do livro de Mórmon que seu chamado profético se deu com a aparição de um anjo, conforme registrado no livro de Mandamentos, como veremos. Tanto Joseph Smith quanto Oliver Cowdery haviam sido ordenados por Deus. Isso era um entendimento claro para os membros da época. No livro de Mandamentos, antecessor de Doutrina e Convênios, já deixava claro esse ensinamento. No capítulo 24, os versículos iniciais transmitem essa ideia. No versículo 3 diz: "Quais mandamentos foram dados a Joseph, que foi chamado por Deus e ordenado apóstolo de Jesus Cristo, um presbítero desta igreja, e também para Oliver, que foi chamado por Deus um apóstolo de Jesus Cristo, um elder desta igreja, e ordenou sob sua mão. E isto de acordo com a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a quem seja toda a glória, agora e para sempre. Amém. Pois depois disso, verdadeiramente se manifestou a este primeiro elder, que ele havia recebido a remissão de seus pecados, voltou a enredar-se nas vaidades do mundo. Mas depois de arrepender verdadeiramente, Deus ministrou por um santo anjo. Nesta época, nada foi dito sobre os anjos ordenando-os ao apostolado que não seria mencionado até 1835. Em vez disso, a autoridade sobre a qual a igreja foi fundada foi a aparição do anjo em associação com o livro de Mórmon e os mandamentos que Joseph Smith recebeu do anjo e por meio de revelação. William McLellin, que foi um apóstolo da igreja ordenado em 1835 e que deixou a igreja em 1838, relata nunca ter ouvido de Joseph Smith e Oliver Cowdery sobre as suas ordenações ao sacerdócio. Ele diz:
Estou bem ciente de que a história de Joseph diz que ele foi ordenado ao sacerdócio arônico por João Batista. Eu não acredito nisso. Não se assuste. Eu vou te dizer por quê. Nenhum anjo ou espírito jamais ordenou um homem para qualquer ofício desde que o mundo começou. Pesquise a Bíblia e o livro de Mórmon. Ouvi Joseph contar sua experiência de ordenação e organização da igreja provavelmente mais de 20 vezes, para que pessoas que, perto do surgimento da igreja, desejavam saber e ouvir sobre isso. Nunca ouvi falar de Moroni, João ou Pedro, Tiago e João. Foi depois que ele caiu de Deus que essas coisas foram introduzidas, a fim de sustentar a falsidade desses dois sacerdócios. Não digo que anjos conversaram com ele e lhe deram muitas instruções sobre como proceder, mas que eles o ordenaram, eu nego. Sua história foi retomada depois que ele caiu de Deus. Então, de acordo com William McLellin, Joseph, em seus diversos relatos a outras pessoas, nunca falou a respeito da visita de Pedro, Tiago e João ordenando ao sacerdócio, mas que isso foi uma criação dele e de Oliver Cowdery, que surgiu posteriormente. David Whitmer, uma das 3 testemunhas do livro de Mórmon, também afirmou em seu livro O Endereço a Todos os Crentes em Cristo que, em nenhum lugar da palavra de Deus se diz que um elder é segundo a ordem de Melquisedeque, ou segundo a ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Um presbítero é segundo a ordem de Cristo. Esta questão de sacerdócio, desde os dias de Sidney Rigdon, tem sido grande passatempo e pedra de tropeço dos santos dos últimos dias. Sacerdócio significa autoridade, e autoridade é a palavra que devemos usar. Não creio que a palavra sacerdócio seja mencionada no novo convênio do livro de Mórmon. Autoridade é a palavra que usamos nos primeiros 2 anos na igreja, até os dias de Sidney Rigdon em Ohio. Essa questão das 2 ordens do sacerdócio na Igreja de Cristo e o sacerdócio linear da antiga lei estando na igreja, tudo se originou na mente de Sidney Rigdon. Como vimos, os ofícios da igreja estavam relacionados aos chamados e não tinham qualquer vínculo com qual sacerdócio a pessoa estava agindo. Embora houvesse ofícios diferentes como a de elders, sacerdotes, mestres e diáconos, esses homens não sabiam que havia 2 sacerdócios na igreja, não dando a ideia que um ofício era maior que o outro em nível de escala. A ideia de visitas angelicais também é contraditória ao relato da mãe de Joseph Smith, Lucy Mack Smith, em sua biografia, onde ela diz: uma manhã, eles se sentaram para trabalhar, como de costume, e a primeira coisa que se apresentou através do Urim e Tumim foi um mandamento para Joseph e Oliver irem até a água e cumprirem a ordenança do batismo. Eles então o fizeram, e quando estavam voltando para casa, eles ouviram Samuel envolvido em oração secreta. Joseph disse que considerava isso um testemunho suficiente de que ele era um sujeito adequado para o batismo. E como eles haviam recebido autoridade para batizar, eles falaram com Samuel sobre o assunto e ele foi direto para a água com eles e foi batizado. Depois disso, Joseph e Oliver prosseguiram com o trabalho de tradução como antes. Portanto, de acordo com a mãe de Joseph, a inspiração para receber a autoridade veio da pedra e não de uma visita angelical, e o recebimento da autoridade se deu de forma carismática, como muitos líderes religiosos da época recebiam. E ela ainda acrescenta com mais detalhes que seu filho Samuel foi batizado também no mesmo dia. Na ata da conferência dos dias 3 e 4 de junho de 1831, relata o recebimento do sumo sacerdócio a Joseph Smith Jr. e a Oliver Cowdery pelas mãos de Lyman White. Não há sentido em receberem tal ordenação na época se Joseph e Oliver Cowdery já haviam recebido o sacerdócio de Melquisedeque das mãos de Pedro, Tiago e João. As ordenações até então não eram feitas pela autoridade do sacerdócio, mas apenas em nome de Cristo, sendo condizente com a doutrina da época. Então, em 1831, Joseph vai delinear a escala de autoridade entre os ofícios e, em 1835, ele separa esses ofícios em 2 sacerdócios, dando a presidência do sacerdócio menor aos bispos e a presidência do sacerdócio maior a ele, conforme registrado em Doutrina e Convênio, seção 107, acabando com o problema hierárquico que estava enfrentando.
Todavia, outros problemas de autoridade começam a aparecer. Suas revelações, colocando palavras como se fosse pela boca de Deus, passam a ser entendidas como vindas, na verdade, das próprias vontades de Joseph. Isso causará muitos problemas, como veremos. Algo importante a ser destacado é que nas conferências era anunciado àqueles que negaram a fé, conforme o grifo em verde, como forma de censurá-los e fazer com que os membros se distanciassem dessas pessoas, a fim de que fossem ignoradas sobre suas reivindicações. Essas pessoas, como veremos no decorrer do vídeo, sabiam de muitas coisas que estavam acontecendo em sigilo e que Joseph e seus aliados não queriam que os membros soubessem. Com o tempo, essa prática de anunciar os apóstatas, com o propósito de censurá-los, se tornou cada vez mais público, como veremos nessa publicação do periódico da igreja, Deseret News, contendo a lista de excomungados. Nos jornais periódicos da Universidade de Brigham Young, também aparecia até décadas atrás essa crença criada de que as pessoas que saem da igreja não merecem crédito e que até hoje permeia a mente dos membros, fazendo-os acreditar que fontes não originárias da igreja não contêm a verdade ou podem estar distorcidas, tirando a capacidade crítica dos membros de analisar os fatos sob uma ótica diferente. Esse entendimento será fundamental para entendermos como essas pessoas foram perseguidas no período do início da igreja, quando diversos sinais de corrupção estavam acontecendo entre o profeta e seus aliados. Os frutos dessa divisão, que regava o nós contra eles, pode ser visto em discursos de líderes que viveram as pregações de Joseph, como Brigham Young, que declarou quando o presidente da igreja que, se existe um personagem desprezível na face da terra, é um apóstata desta igreja. Ele é um traidor e enganou seus melhores amigos. Traiu sua confiança e perdeu todos os princípios de honra que Deus colocou nele. Eles podem pensar que são respeitados, mas não são. Eles são desonrados aos seus próprios olhos. Não há muita honestidade dentro deles. Eles perderam seu céu, venderam seu direito de primogenitura e traíram seus amigos. Por meio de falas como essas pronunciadas pelos líderes da época, a restauração do Evangelho de Cristo, de amar vossos inimigos, tomou rumos muito diferentes, como veremos no decorrer do terceiro vídeo desta série. Aguardo vocês!